Fala, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho dos sólidos geométricos, passando um pouquinho, revisando um pouquinho de sólidos de Platão, falar um pouquinho sobre áreas e volumes dos elementos e citar alguns fatos interessantes, né, dessa geometria, beleza? Então, vamos lá. Os primos e cilindros a gente acaba encontrando nas construções humanas e na própria natureza, né, formada, né? Aqui você tem algumas formações de rochas, né, aparentemente não criadas, né? Aqui você tem madeiras, que é o formato dela, estão apenas cortadas, no formato dela. Aqui é a construção humana, com tubos aqui cilíndricos, né? Aqui uma casa, é um formato que a gente pode usar algumas figuras geométricas. Aqui construções também humanas, e aqui uma das belas construções, né, da natureza. Os enxames de abelhas aqui nas suas colmeias, elas são de formatos hexagonais e, na verdade, são prismas de bases hexagonais. Beleza? Isso é bastante curioso. Eu ia falar rapidinho, um pouquinho do histórico, né? O homem sempre teve a curiosidade de entender o universo, a origem de tudo, né? E aí, essa parte da física, chamada de cosmologia, que é o estudo dos cosmos, ou cosmogonia, é interessante porque vamos pegar a Grécia, por exemplo, como grande referência do estudo da humanidade. Anteriormente era a questão mitológica, muito em cima disso tudo. Você teria ali a origem do universo baseada em Gaia, Cronos, Caos, e do homem baseado nos titãs. Aí os pré-socráticos, inicialmente com Tales de Mileto, queriam estudar a origem do universo. Ele não aceitava muito bem essa questão mitológica, né? Então ele parte a origem dos elementos. Por exemplo, o Tales acreditava que seria água, né? Aí depois seus discípulos, como Anaximandro, por exemplo, já acreditava que seria o infinito, que seria isso tudo. Anaxímenes, que seria, digamos, discípulo de Anaximandro, ele acreditava já que seria o ar. Heráclito, o fogo. E aí começaram a surgir os elementos básicos que seria a origem disso tudo. É uma ideia de definir o universo como seria. Pitágoras, por exemplo, definiria o número. A cosmologia de Pitágoras, os números seriam a essência de tudo. Os números formavam os elementos, tinham ligação com as retas, com as formas geométricas, e todo mundo se combinava para formar o universo. Aí veio Platão. Platão faz uma ligação desses elementos com tudo. Né? Olha, Terra, porque a Terra seria, por exemplo, o cubo. Porque o cubo é uma coisa mais firme, né? É, mais sustentável. Então, a Terra seria o cubo. E ele vai fazendo uma conexão dos elementos, né, com os sólidos dele. Vai ter um cubo, vai ter um tetraedro, tem um octaedro. Acho que tudo isso aqui tem uma ideia de mobilidade, de estabilidade. E ele vai fazendo essa conexão dos sólidos platônicos, né, com o universo. Ou seja, por que tem essas definições geométricas? Era a visão geométrica dos gregos sobre o universo em que ele vivia. Bastante curioso e interessante. E aí tem-se a cosmologia de Platão. Tá? A gente poderia falar um pouquinho sobre a cosmologia de Platão e de Pitágoras, são muito interessantes, que são entendimentos do universo baseados em conceitos matemáticos. Tá bom? Agora vamos nos ater à parte geométrica, né? O que é um prisma para a gente? Um prisma é um sólido geométrico obtido o seguinte: dá dois planos que eu chamei de alfa e beta aqui. Alfa é um plano paralelo a beta. Esse polígono aqui é um polígono da base alfa. Se eu pegar esse polígono aqui da base beta e trouxer toda a projeção ortogonal desses pontos e ligá-los aqui, esse sólido obtido é um prisma. Então, o que é um prisma, a grosso modo? Dá dois planos paralelos, né? Um prisma é a união de um polígono contido em uma base com sua projeção ortogonal contida na outra. Esse cara é o prisma. Tá?
E quais elementos que se aparecem? Esses elementos que estão nessas bases paralelas são chamados de bases, beleza? Essa figura, esse polígono aqui, é chamado, né, de face. No caso aqui para a gente, aparentemente um retângulo. A distância entre as duas bases é a altura. Tá? E as linhas, como a gente já conhece, né, são as arestas. Tá? Então, esse é o prisma para a gente. Bom, os prismas eles podem receber nomes especiais. O que é um prisma reto? Um prisma reto é quando a aresta lateral é perpendicular à base. Então, você vai pegar o cara aqui, ó, uma aresta, por exemplo, e forma 90 graus com a base. Tá? Se isso não acontecer, ele é chamado de oblíquo, tombadinho. Certo? Então, esses são seria a posição relativa da aresta lateral com a base. Se formar 90 graus, ele é chamado de prisma reto, senão oblíquo. Os prismas que a gente adora estudar são os retos, que são mais fáceis, digamos assim. Né? E o prisma é regular quando a base é um polígono regular. Beleza? Se a base é um polígono regular, beleza. E aí, né, o que acontece? A gente acaba estudando esses elementos que são mais fáceis geometricamente, né, por questões de cálculo. Né? Então, tem aqui um prisma triangular, a base é um triângulo, e os prismas são nomeados de acordo com sua base. Prisma quadrangular, a base é um quadrado, pentagonal é um pentágono, hexagonal é um hexágono. E se for regular, né, a gente usa a expressão, na verdade, assim, prisma regular de base hexagonal, pentagonal, que algumas figuras já denotam a regularidade dos lados. Tranquilo? Então, essas são as definições básicas que a gente precisa de prismas. Aí, o nosso amigo cilindro, que é uma definição parecida, que é você pegar bases paralelas, só que aqui a gente vai ter circunferências, né? Ou seja, se essas bases são paralelas, se eu dado um plano aqui e outro plano aqui, toda a projeção ortogonal aqui está aqui embaixo. E se a projeção de todo o círculo aqui está aqui, então essa figura toda é chamada de cilindro. Tá? O cilindro pode ser obtido de outra forma, pela rotação, também chama de um sólido de revolução ou rotação. E os elementos dele? Né? Esse cara aqui no centro chama de eixo, por isso que eu falei com vocês. E a mesma definição lá. Se a base forma 90 graus com eixo, ele é reto. Se não, ele é oblíquo. Tá? Essa linha aqui, ó, é chamada de geratriz. Aqui é o eixo, aí a altura que seria um oblíquo, né? E aqui a base, né? E como é que a gente pode, digamos, ver esse sólido de rotação ou de revolução? Vocês imaginem o seguinte, esse é o cilindro. Eu botei poucos aqui, olha. Imagine que eu tenha, esse cara aqui é minha geratriz, esse aqui é meu eixo, tá? Aí eu pego aqui para pegar o número de cilindros que eu vou criar. Criei mais um cilindro. Vou olhar aqui, olha, ele vai vindo para cá, ó, ele vai rodando, vai girando. À medida que eu vou girando, criando mais retângulos, ó, que sólido que ele forma? Ó, ele forma um cilindro. Então, o cilindro é obtido pela rotação de um retângulo em torno de um eixo. Esse cara é chamado de geratriz porque ele gira, ele vai gerar, ele vai girando e vai gerar. Tá? Alguns cilindros são especiais, por exemplo. Deixa eu pegar esse cilindro aqui. Ó, vou pegar ele com menos face, com menos linhas aqui. Ó. Olha que legal. Aqui, eu quero botar em cima da outra aqui, sacanagem. Deixa eu ver aqui. Ó. Acho que dá para ver. Ó, se eu pegar esse carinha aqui e esse aqui, né, estão opostos, olha que legal que medida que eu coloquei aqui. Ó. Aqui é 1. Né? A ideia é que ele duplica para o outro lado, vai ser 1. Então, esse corte aqui ó, é um quadrado, vocês concordam? Pega daqui para cá, isso vai ser um quadrado, que é 1 mais 1, 2. Opa, quadrado não. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Agora que vai ser um quadrado, perdão. Ó, agora vai ser um quadrado, porque ó,
aqui a altura é 2, né? E aqui também vai ser 2. Então, esse sólido obtido aqui é um cilindro, ele recebe um especial. Ele é um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Um cilindro equilátero é quando você fizer esse corte aqui, quase ficou um cara legal ali. Esse cara gerado aqui é um quadrado, aqui, ó. 1 mais 1, 2. E a altura também é 2. Tá? A gente chama isso de uma seção meridiana, né? Ou seja, a seção, um corte no eixo, né? Uma seção meridiana é uma seção que o corte está no eixo. No caso de formar um quadrado, a gente fala que é um cilindro equilátero. Beleza? Aí, olha, para a gente continuar, rapidinho, para a gente não demorar muito. Aqui, né, tem algumas seções. E a primeira fase da planificação. A planificação é a forma que você abre, aqui o tetraedro, a gente falou nisso em outro momento, né? Aqui o cubo, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e icosaedro. Tem maneiras diferentes de você planificar, basta você usar uma referência. A gente vai fazer uma planificação daqui a pouco. Né? E a planificação do cilindro, que seria interessante. Né? Você cortou esse cara aqui, ó, cortei ele aqui, ó. Mas fez essa abertura aqui e abriu. Observe que esse cara abre, então esse círculo vai para cima e esse vai para baixo. Observe que esse círculo é o tampo daqui. Então, todo esse comprimento aqui é o comprimento de uma circunferência, 2πr. Né? E aqui a altura continua. Qual a importância da planificação? A importância da planificação são para as áreas e volumes. Tá? A área, por exemplo, a área da base é a área de um círculo, π é ao quadrado. E a área lateral do cilindro vai ser a área desse retângulo, que eu sei que é base vezes altura. Mas quem é a base? É o comprimento do círculo, 2πr. E quem é a altura? H. Criou uma forma, sim. Qualquer um aqui, olha, qual é ser um tetraedro regular, por exemplo? Qual é a área lateral? Lateral, eu tenho 3 triângulos. Então, eu poderia dizer que são a área lateral aqui, 3 vezes a área do triângulo. E existe uma coisa chamada de área total, aí seriam 4. Por exemplo, aqui eu tenho um cubo. Qual é a área total, por exemplo? São 6 vezes a área do quadrado. E aí você, na planificação, você vai olhando qual vai ser a área desse cara aqui, né? do dodecaedro. Ele tem 12 faces pentagonais. Então, a planificação ela visualiza e facilita para você fazer as áreas, com a soma dos ângulos, das faces, beleza? Essa é a ideia. Bom, e aí, o volume. Volume em matemática é empilhamento de coisas iguais. Então, se você pega esse prisma aqui, por exemplo, você sabe esse carinha aqui. Imagine que fosse uma folha de caderno. Se é uma folha de caderno, é como se fosse a espessura dela valesse 1. Tá? Como você sabe a área dela, né? O que é o volume para a gente? É a área da base vezes a altura. O que seria a altura neste caso? Seria o número de vezes que a base é contada. Essa é a ideia. Ou seja, a grosso modo, volume é o empilhamento de coisas iguais. No caso de cilindros, que estou dizendo, e prismas. Tá bom? E aí, por que o cilindro, volume também é a área da base vezes a altura? Porque a gente vai usar o princípio de Cavalieri. Cavalieri diz o seguinte, dado duas figuras, dois polígonos, se essas duas áreas são iguais, por isso que eu chamei de A aqui e A aqui, e eu passar um plano paralelo e nesse plano eu determino ainda áreas iguais, ou seja, A é igual a ali, A1 é igual a 1. Qualquer que seja o plano, se determinar áreas iguais, aqui e mantiver a mesma altura, então o volume deles serão os mesmos. Tá bom? Então, volume de prisma e de cilindro é a área da base vezes a altura. Agora, no prisma, eu preciso saber quem é a base. Pode ser um quadrado, um triângulo, e vou usar da geometria plana esses elementos. Como que se calcula a área desses elementos. E a altura, por exemplo, uma área que está tombada, vou ter que usar algum artifício, algum elemento para calcular a altura, porque a altura é essa distância aqui. O que o problema vai me dar?
teorema de Pitágoras, senos e cossenos, eu vou usar argumentos da geometria plana. Tá bom? Uma coisa interessante são os troncos. O que são troncos? Né? Troncos é quando você faz uma seção não paralela à base. Então, por exemplo, aqui um cilindro. Esse plano aqui, ó, alfa é paralela a beta. Mas imagine que eu faça esse plano aqui gama. Gama não é paralelo a nenhum deles. Logo, essa base aqui não é igual a essa. Esse elemento que está aqui agora, ó, esse elemento todinho aqui, ele é chamado de um tronco de cilindro. Por quê? Porque você criou uma base, né, não paralela aqui. A mesma coisa acontece com o prisma. Se eu tenho isso aqui, um prisma, e faço uma seção que não é paralela, né, esse sólido obtido aqui embaixo ou em cima, tanto faz, ele, na verdade, é chamado de um tronco de prisma. Essa aula será mais conceitual. Na nossa aula amanhã, a gente vai trabalhar, no próximo momento, os cálculos numéricos envolvidos. Né? Porque, por exemplo, tronco de cilindro e tronco aqui, existem N maneiras de a gente fazer isso e que é bastante simples para calcular. O que a gente quer nesse momento é que vocês percebam que, para calcular as áreas laterais ou área das faces, né, ou áreas totais, qualquer denominação que se dê, eu preciso estar bem tranquilo com as áreas dos polígonos, tá bom? É aquela parte de ângulo e distância que a gente estudou anteriormente. Para trabalhar, a planificação é importantíssima para isso. Para trabalhar com volume, eu vou precisar da base e da altura. Então, de novo, eu vou precisar dessa ideia. Volume é empilhamento de coisas iguais. Beleza? Algumas nomenclaturas, outros que por necessidade vierem, a gente vai trabalhando à medida do que precisar. Por exemplo, eu falei aqui com vocês, eu falei no programinha, né? Deixa eu pegar esse desenho aqui, eu falei agora há pouco, na seção meridiana, que é quando você corta aqui, na direção do eixo, esse cara é uma seção, é um corte, seção meridiana. Existe seção transversal, que é paralela à base. Então, existem alguns nomes que vão aparecer para a gente, e à medida que aparecerem, a gente vai dando esses conceitos. Lembrando que aqui é uma revisão, vocês já viram prismas e cilindros no ano anterior, então a gente vai dando essa revisão e fazendo alguns exercícios para retomada de alguns conceitos. Beleza, galera? Aí amanhã a gente toma e fechamos essa imagem, que está bem bonitinho esses elementos. Obrigado e até a próxima aula.